Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa segunda aula de filosofia. Essa aula é direcionada aí para os alunos do segundo ano. Nós vamos continuar o nosso estudo agora, abordando o tema que aparece no seu livro, no capítulo número 6. Portanto, venha com a gente, venha comigo, pegue aí seu livro lá na página 37, a partir da página 37, para acompanhar a nossa aula, beleza? Pegue aí foco, energia e atenção para o nosso conteúdo. Como tema desse capítulo número 6, nós vamos discutir sobre tecnologia e sociedade. Como assim tecnologia e sociedade? O primeiro passo é entender e deixar bem claro na nossa mente que tecnologia não é apenas o uso de equipamentos que nós temos no dia de hoje com acesso à internet. É muito comum quando se pergunta a alguém o que ele entende por tecnologia, o que é tecnologia, ele geralmente associa ao celular, acesso à internet, é, aos utensílios que se tem em casa com o uso de aplicativos e assim por diante. E nessa aula nós vamos discutir especialmente como que essa tecnologia se faz presente no meio social ao longo da sua própria história, beleza? Vem comigo então que vamos discutir um pouquinho sobre esse tema. E o primeiro assunto a ser tratado é o impacto da tecnologia na vida do indivíduo, ou o impacto da tecnologia na vida humana. Para discutir rapidamente esse tema, nós vamos citar um pensador contemporâneo, um filósofo contemporâneo, filósofo, sociólogo, pesquisador também da área da ciência da informação, Pierre Levy. Ele argumenta que quando se pensa a tecnologia como um impacto, num primeiro momento dá a entender que ela é algo que vem de fora do ser humano para dentro dele. Ou seja, vem de encontro com o ser humano, vem de fora dele para dentro dele. E quando se fala em impacto, a ideia que dá rapidamente é de choque com alguma coisa. Essa ideia, segundo Pierre Levy, precisa ser superada. Precisa ser superada por quê, professor? Porque quando se fala, na verdade, em tecnologia, ela não vem de fora do indivíduo. Ela é parte da atividade humana. É parte integrante do indivíduo. É parte própria do ser humano. É o ser humano quem cria, ela está junto da vida humana. E o ser humano vai construindo isso paulatinamente ao longo da sua existência. Então, ela não seria um impacto de algo que vem de fora, segundo Pierre Levy, mas sim algo construído pelo próprio ser humano, porque faz parte dessa natureza humana. Essa tecnologia, fazendo parte da natureza humana, parte do ser humano, ela pode ser vista em todas as ações que o ser humano desenvolve no dia a dia, porque ela sempre fez parte da sua existência. Por esse motivo, é necessário entender que a tecnologia utilizada pelo ser humano, ela provoca algumas mudanças e algumas consequências, tanto para o próprio ser humano, quanto para a sociedade na qual ele está inserido, para a natureza, para todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Parece besteira, mas quando a gente fala em tecnologia, como eu disse no início, é fácil associar a internet ao celular, mas até no próprio lápis que você usa para fazer a anotação aí no seu caderno nesse exato momento, tem tecnologia envolvida. A caneta que você usa aí para escrever tem tecnologia envolvida nesse processo todo. É possível, então, citar que ao longo da história da humanidade sempre se desenvolveu técnicas para aprimorar e facilitar a vida do indivíduo. Olha um exemplo que aparece aí no nosso slide, se você observar. O domínio do fogo mudou completamente a hierarquia e o comportamento do ser humano na sua história. Que hierarquia podemos perceber aí que houve, que sofreu mudança? Ora, passou de presa a predador. O fogo foi uma ferramenta utilizada aí pelo ser humano, uma forma, um mecanismo que ele usou para poder controlar e dominar alguns outros seres. Então, provocou um impacto e mudança no seu comportamento? Completamente. As técnicas agrícolas, que aparecem aí também na projeção no slide, mudou a vida do ser humano completamente. Tirou aquela vida nômade
para uma vida um pouco mais sedentária, mais centrada num único lugar. Isso tudo proporcionou uma série de coisas, porque com o desenvolvimento de técnicas agrícolas, o ser humano começou a produzir não só para o seu consumo próprio. Ele viu que desenvolvendo técnicas era possível produzir além daquilo que ele estava consumindo. Isso gerou o quê? Relações com outros grupos de pessoas. Um grupo produz um tipo de produto, outro grupo produz outro, e começa a haver uma relação até de troca e relações comerciais a respeito disso aí. Então, esse processo de produção, usando técnicas, estou citando um exemplo, que é a agricultura, tem diversas outras, de produção do excesso, posteriormente proporcionou esse comércio. E uma vez que eu tenho o excesso, eu preciso guardar. E para eu guardar isso, eu preciso proteger. Então, se houve a necessidade, então, de criar mecanismos que pudessem proteger o excedente do indivíduo. E essa proteção foi possível por meio de regras, leis, princípios que pudessem garantir que aquilo que o indivíduo produziu em excesso lhe pertence e o outro não pode pôr a mão. Houve mudança com essas técnicas, especialmente as agrícolas? Sim, houve mudança até no nosso comportamento. Porém, esse processo de desenvolvimento, de entender essa tecnologia no desenvolvimento do ser humano, ao longo de sua história, além de proporcionar mudança do comportamento, no modo de pensar também. Por quê? Lá no século XIX, Karl Marx vai trazer uma reflexão, tá? E um questionamento a respeito de uma ambiguidade que pode estar por trás da tecnologia. Essa ideia de Karl Marx vai ser a base, o fundamento para uns outros pensadores da escola de Frankfurt, que nós vamos citar já já. Karl Marx, então, considera que a tecnologia provoca, sim, um impacto na sociedade, uma vez que o surgimento do capitalismo foi proporcionado e permitido com o desenvolvimento, especialmente, das técnicas aplicadas nas fábricas. É necessário aqui levarmos em consideração que Karl Marx é um forte crítico do sistema capitalista, porque, segundo Marx, no capitalismo, o proletariado passa a ser explorado, não participa do lucro da sua produção e vai haver sempre uma luta de classes. O burguês como dominador e o proletário como aquele que é dominado. O burguês que explora e o proletário que é explorado. Então essa luta será constante. E Karl Marx diz que o desenvolvimento da tecnologia, especialmente nas fábricas, proporcionou o avanço ainda mais para consolidar o capitalismo na sociedade. E é bom considerar aqui que quando Marx fala de capitalismo, das chamadas relações de produção, está se referindo à fábrica, especificamente. Então, para Marx, o desenvolvimento aí da tecnologia foi fundamental para o advento e o crescimento do capitalismo. Essas ideias de Marx, que são críticas ao capitalismo, não é simplesmente relacionada ao desenvolvimento da tecnologia na fábrica, mas simplesmente porque aquele trabalho que era considerado como humanizador passou a ser um objeto, algo comprado por aquele que detém o capital. Ou seja, o trabalho que seria humanizador para o indivíduo passou a ser escravizador. O indivíduo vende a força do trabalho, né, e tem que se adequar às máquinas. Seria interessante, se você tiver um tempinho, né, provavelmente você já até viu, reveja o vídeo ou um filmezinho chamado Tempos Modernos, que mostra basicamente esse processo que o ser humano tem que se adequar ao desenvolvimento de máquinas e tecnologias das fábricas. Já no século XX, alguns pensadores vão trazer a reflexão especialmente criticando alguns aspectos da tecnologia na sociedade, que são os teóricos da escola de Frankfurt. Mas lembrando aqui, não são
todos os pensadores da escola de Frankfurt que criticam o desenvolvimento dessa tecnologia no meio social. Por quê, professor? Porque tem alguns pensadores que vão chegar à conclusão, né? Por exemplo, Herbert Marcuse, Habermas, que o uso da tecnologia, especialmente por meio do entretenimento, etc., é uma ferramenta até boa. Mas os dois que nós vamos citar aqui, que fazem críticas ferrenhas, né, Theodor Adorno e Max Horkheimer, vão trazer críticas a esse pensamento. E o que foi essa escola de Frankfurt? Foi uma unidade ao grupo de pensadores do Instituto de Pesquisa de Frankfurt, em 1920. Esses pensadores fizeram uma análise da sociedade e desenvolveram aquilo que ficou conhecido como teoria crítica. O que seria essa teoria crítica? Ao analisar o desenvolvimento da sociedade, que vinha com resquícios lá do pensamento moderno, dizendo que se o ser humano usasse a razão, o desenvolvimento tecnológico, usando a capacidade de razão para progredir, o ser humano seria melhor. Mas não foi isso que se viu ao longo de séculos. O que se viu foi inúmeras nações se confrontando pelo poder, inúmeras nações usando a tecnologia, a ciência e a razão como forma de domínio de outras nações, e assim sucessivamente. Então, Theodor Adorno e Max Horkheimer refletiram aí sobre o conceito de razão nesse meio, especialmente do século XX. Para esses dois pensadores, a razão humana, em determinado momento, havia se desvinculado da reflexão e se tornado um instrumento utilizado com a finalidade específica de domínio, ou seja, transformou a razão reflexiva, a capacidade de reflexão do indivíduo, em uma razão instrumental, utilizada para dominar o indivíduo, especialmente por meio daquilo que vai ser considerado como cultura de massa, que futuramente vai ser, essa cultura de massa, né, vai ser desenvolvida especialmente a partir de uma reflexão sobre a indústria cultural. O que é isso, professor? Se eu parto do princípio de que indústria é produção em larga escala de alguma coisa, se eu associo essa produção em larga escala para a cultura, seria como se fosse produzir cultura em larga escala. Então, o indivíduo não está preocupado, né, em desenvolver uma análise crítica, ele está preocupado em manipular a razão reflexiva, tornando-a como um instrumento de controle e dominação. Ou seja, cria-se uma espécie, uma fantasia daquilo que seria a cultura, e aquilo é transmitido. As pessoas vão absorvendo aquilo sem analisar e sem criticar nada. E eles associam isso à música, ao cinema, a diversos outros meios relacionados aí à mídia. Por quê? Porque elas usam a capacidade de iludir o indivíduo. Ele pensa que está consumindo cultura, quando na verdade está alimentando um sistema que proporciona, ou melhor, que não proporciona a capacidade reflexiva. Então, para Adorno e Horkheimer, o desenvolvimento dessa tecnologia, ao invés de humanizar o ser humano, ou seja, torná-lo mais humano, fez foi escravizar o indivíduo. O indivíduo, então, se tornou escravo de uma realidade que não lhe pertence. Transformou a sua razão reflexiva em uma razão instrumental. Tudo bem, meus queridos? Para concluir essa aula, você pegue, por favor, seu livro lá na página 40 e 41, faça os exercícios deste capítulo, retome o conteúdo que aparece aí no seu livro, tá? No seu livro impresso, faça os exercícios e a gente se encontra por aqui nas próximas aulas. Um forte abraço, bons estudos, força, energia e muita atenção. Até mais. Forte abraço. Tchau.